Sua gorjeta está no chão serviçal. Pegue. As palavras ecoaram pelo salão principal do Le Bernardin como um tapa na face de todos os presentes. O silêncio que se seguiu foi tão denso que até mesmo o tinir dos talheres contra a porcelana cessou completamente. Marina Souza, de apenas 23 anos, olhou fixamente para as cédulas espalhadas no chão de mármore italiano. Depois, ergueu os olhos castanhos para encarar Rodolfo Castanheira, um dos empresários mais poderosos do agronegócio brasileiro. O que ninguém naquele restaurante de Brasília imaginava era que aquela humilhação pública se transformaria na reviravolta mais inesperada de suas vidas. Querido ouvinte, aproveite para se inscrever no canal e ouvir mais histórias surpreendentes e emocionantes como essa. Agora vamos ouvir essa história para saber o que vai acontecer. Marina respirou fundo, ajustou a postura e sorriu. Não era um sorriso submisso ou constrangido. Era algo diferente, algo que fez Rodolfo franzir a testa ligeiramente. O jantar havia começado 3 horas antes com a chegada dos 6 empresários ao restaurante. Rodolfo Castanheira, aos 52 anos, proprietário de uma das maiores empresas de commodities do Centro-Oeste, comandava a mesa como sempre fazia em seus negócios. Sua voz grave dominava as conversas sobre contratos milionários, expansão de terras e influência política. Ele gesticulava com as mãos grossas, adornadas por um relógio suíço que custava mais do que muitos brasileiros ganhariam em uma década. Marina havia sido designada para atender aquela mesa específica. Era seu 2º ano trabalhando no Le Bernardin, um dos restaurantes mais exclusivos da capital federal. O salão, com suas paredes de vidro que ofereciam vista panorâmica da cidade iluminada, recebia regularmente políticos, empresários e celebridades. Marina conhecia bem aquele ambiente de poder e dinheiro, mas nunca havia presenciado o nível de arrogância que Rodolfo demonstrava naquela noite. Durante o serviço, ela havia sido impecável. Conhecia cada detalhe do cardápio, sugeria harmonizações perfeitas entre pratos e vinhos, mantinha os copos sempre cheios, sem interromper as conversas. Seu treinamento no curso de gastronomia da Universidade de Brasília, que frequentava durante o dia, a havia preparado para lidar com clientes exigentes. Mas Rodolfo não estava interessado apenas no jantar. Desde o início da noite, ele fazia comentários desnecessários sobre o atendimento, sempre em tom condescendente. Quando Marina trouxe o prato principal, ele reclamou que a temperatura não estava ideal. Quando ela ofereceu queijo parmesão ralado na hora, ele zombou dizendo que aquilo era show para turista. Os outros empresários da mesa ora riam constrangidos, ora tentavam mudar de assunto. A tensão aumentou quando Marina precisou se inclinar ligeiramente para servir o vinho do empresário sentado ao lado de Rodolfo. Nesse momento, ele fez um comentário sobre sua aparência que fez alguns homens da mesa baixarem os olhos, envergonhados. Marina manteve a compostura profissional, mas uma fagulha de indignação começou a arder em seu peito. O ápice chegou no final da refeição, quando os empresários discutiam um negócio envolvendo terras no interior de Goiás. Rodolfo falava sobre como era fácil convencer pequenos produtores rurais a vender suas propriedades por preços irrisórios, rindo da ingenuidade deles. Marina, que organizava discretamente os pratos usados numa bandeja próxima, não pôde evitar escutar cada palavra daquela conversa. Foi então que Rodolfo se levantou, retirou do bolso um maço de notas de R$ 50 e, com um gesto teatral, jogou o dinheiro no chão. O barulho das cédulas tocando o mármore frio ecoou pelo restaurante, fazendo outras mesas olharem discretamente na direção deles. Sua gorjeta está no chão serviçal. Pegue! Marina olhou para o dinheiro espalhado aos seus pés. Eram R$ 500. Uma quantia considerável, especialmente para uma estudante que trabalhava para pagar a faculdade. Rodolfo cruzou os braços, esperando que ela se abaixasse para recolher as notas.
Os outros empresários da mesa pareciam petrificados, sem saber como reagir àquela demonstração de poder e humilhação. O restaurante inteiro havia parado. Garçons pararam no meio de seus afazeres, clientes interromperam suas conversas, até mesmo o sommelier francês, que estava próximo ao bar, observava a cena com incredulidade. Todos esperavam ver Marina se curvar diante de Rodolfo, confirmar a hierarquia social que ele tentava impor. Mas Marina fez algo inesperado. Ela se abaixou calmamente, recolheu uma das notas de R$ 50 e a segurou na altura dos olhos de Rodolfo. "Obrigada pela doação", disse ela, com voz firme e clara. "Mas eu não posso aceitar isso como gorjeta." Rodolfo arqueou uma sobrancelha, irritado pela resposta inesperada. "Como assim não pode aceitar? É sua gorjeta. Você trabalhou para isso." Marina sorriu novamente, um sorriso que carregava algo que Rodolfo ainda não conseguia decifrar. Ela caminhou até uma das mesas próximas, onde estava sentado um casal de idosos que jantava quietamente. Com gentileza, ela entregou a nota para a senhora. A senhora a olhou confusa, mas Marina explicou em voz alta, para que todos pudessem ouvir. "Esta doação é para a campanha de alfabetização da terceira idade que a senhora coordena na Ceilândia. Vi a reportagem sobre seu trabalho no jornal da semana passada." A idosa, visivelmente emocionada, tentou recusar, mas Marina insistiu. Rodolfo assistia à cena sem entender completamente o que estava acontecendo. Alguns murmúrios começaram a circular pelo restaurante. Marina voltou para junto das notas restantes no chão e pegou outra. Desta vez, caminhou até uma mesa onde estava sentado um homem jovem, visivelmente nervoso, que parecia estar tendo uma conversa importante com uma mulher elegante. "Esta é para seu projeto social na Estrutural", disse ela, entregando a nota. "Também li sobre isso. É admirável o trabalho que você faz com crianças em vulnerabilidade social." O homem, surpreso, tentou entender como Marina sabia sobre seu trabalho. Ela apenas sorriu e seguiu para a próxima nota. Rodolfo começava a ficar desconfortável. Aquilo não estava seguindo o script que ele havia imaginado. Os outros empresários da sua mesa sussurravam entre si, claramente constrangidos com toda a situação. Marina continuou sua caminhada pelo restaurante, distribuindo as notas uma por uma. Para um professor universitário aposentado que desenvolvia projetos de leitura em bibliotecas comunitárias. Para uma médica voluntária que trabalhava em clínicas populares nos finais de semana. Para um advogado que prestava assistência jurídica gratuita para famílias de baixa renda. A cada doação, Marina explicava brevemente por que conhecia o trabalho daquela pessoa, sempre mencionando reportagens, entrevistas ou matérias que havia lido. O restaurante inteiro acompanhava sua caminhada com fascínio crescente. Quando restava apenas uma nota no chão, Marina a pegou e voltou para próximo de Rodolfo. Ele estava claramente desconfortável, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação. "Esta última é para o Instituto Raízes", disse Marina, guardando a nota no bolso do avental. "É uma organização que combate o trabalho infantil rural no Centro-Oeste e oferece educação para crianças de famílias de trabalhadores rurais. Coincidentemente, eles estão investigando denúncias sobre condições de trabalho em algumas fazendas da região." O rosto de Rodolfo empalideceu ligeiramente. Ele conhecia bem o Instituto Raízes e sabia que algumas de suas operações haviam sido questionadas por organizações de direitos humanos. Marina se virou para encarar toda a mesa de empresários. "Vocês sabem, trabalho aqui há 2 anos servindo mesas como esta. Escuto muitas conversas sobre negócios, política, dinheiro. Algumas vezes escuto coisas que me fazem questionar que tipo de sociedade estamos construindo." A tensão no ar era palpável. Os outros clientes do restaurante haviam parado completamente de jantar para acompanhar aquela cena surreal. "Também estudo jornalismo na UNB", continuou Marina.
Faço parte de um projeto de investigação sobre concentração de terras e impactos sociais do agronegócio no Centro-Oeste. Nos últimos 2 anos, coletei informações valiosas sobre práticas questionáveis de alguns empresários do setor. Rodolfo tentou interrompê-la, mas Marina ergueu a mão e continuou. Senhor Castanheira, o senhor falou hoje sobre como é fácil convencer pequenos produtores a vender suas terras por preços baixos. Mencionou especificamente a região de Alto Paraíso e como sua empresa conseguiu adquirir 12 propriedades nos últimos 3 meses. Os empresários da mesa se entreolharam nervosamente. Alguns já haviam se levantado, claramente desconfortáveis com o rumo da conversa. Marina prosseguiu. O que o senhor não sabe é que 3 dessas famílias que venderam suas terras para sua empresa procuraram o projeto de assistência jurídica da universidade na semana passada. Elas descobriram que foram enganadas sobre o valor real de suas propriedades e sobre os direitos que tinham. Rodolfo tentou se recompor. Isso é absurdo. Todos os nossos negócios são legais e transparentes. Com certeza são, respondeu Marina calmamente. Por isso mesmo, tenho certeza de que o senhor não se importará quando nossa reportagem for publicada na próxima semana, incluindo as gravações das conversas desta noite. Foi então que Rodolfo notou o pequeno dispositivo discretamente fixado no avental de Marina. Seu rosto passou do pálido ao vermelho de raiva. Você não pode fazer isso. Isso é invasão de privacidade. Marina sorriu pela 3ª vez naquela noite. Na verdade, posso sim. Este é um ambiente público e vocês não fizeram nenhum esforço para manter suas conversas privadas. Além disso, quando o senhor decidiu me humilhar publicamente, transformou esta situação em um espetáculo público. O gerente do restaurante, que havia observado tudo à distância, aproximou-se da mesa. Marina esperava ser demitida na hora, mas, para sua surpresa, ele se dirigiu diretamente a Rodolfo. Senhor Castanheira, vou ter que pedir que o senhor se retire do estabelecimento. Nossa política de respeito aos funcionários é rigorosa, e a atitude do senhor esta noite foi inaceitável. Rodolfo explodiu. Você sabe quem eu sou? Eu posso comprar este restaurante amanhã se quiser. O gerente, um homem franzino de 50 anos, manteve a calma. Sei exatamente quem o senhor é. Também sei que nossa clientela valoriza o ambiente respeitoso que oferecemos aqui. A atitude do senhor esta noite contradiz completamente nossos valores. Os outros empresários da mesa já haviam se levantado e caminhavam discretamente em direção à saída. Ninguém queria ser associado ao escândalo que Rodolfo havia criado. Marina observou tudo em silêncio, ainda processando a coragem que havia encontrado para confrontar um dos homens mais poderosos que conhecia. Seu coração batia acelerado, mas ela se sentia estranhamente em paz com suas escolhas. Rodolfo pegou o terno no encosto da cadeira e caminhou em direção à saída, murmurando ameaças sobre consequências e advogados. Antes de sair, ele se virou para Marina uma última vez. Você não faz ideia do que acabou de fazer, garota. Marina o encarou diretamente. Faço sim. Acabei de me lembrar de quem eu sou. Após a saída de Rodolfo, o restaurante gradualmente voltou ao normal, mas havia uma energia diferente no ar. Vários clientes se aproximaram de Marina para parabenizá-la pela coragem. Alguns ofereceram cartões de visita, outros perguntaram sobre o projeto jornalístico da universidade. O professor aposentado, que havia recebido uma das doações, se aproximou. Jovem, eu coordeno um grupo de pesquisa sobre ética nos negócios. Se você precisar de qualquer apoio acadêmico para sua reportagem, conte comigo. A médica voluntária também se ofereceu para ajudar. Conheço várias famílias rurais que foram prejudicadas por práticas abusivas de grandes empresários. Posso conectar você com elas se for necessário. Marina agradeceu a todos, ainda tentando absorver a dimensão do que havia acabado de acontecer. Ela sabia que sua vida havia mudado naquela noite,
mas ainda não conseguia medir completamente as consequências de suas ações. O gerente se aproximou dela quando o restaurante começou a esvaziar. Marina, preciso conversar com você no meu escritório. Ela o seguiu, preparada para receber a demissão. Afinal, por mais que sua atitude tivesse sido justificada, ela havia transformado o restaurante em palco de um confronto público. Para sua surpresa, o gerente ofereceu uma cadeira e serviu 2 copos de água. Primeira coisa que preciso dizer é que você não será demitida. O que você fez esta noite mostrou exatamente o tipo de caráter que admiramos em nossos funcionários. Marina suspirou aliviada, mas o gerente continuou. No entanto, preciso te avisar que Rodolfo Castanheira não é um homem que esquece facilmente. Ele tem muito poder e influência em Brasília. Você precisa estar preparada para possíveis retaliações. Ela assentiu gravemente. Eu entendo os riscos, mas não podia continuar fingindo que não estava vendo e ouvindo coisas que contradizem tudo aquilo em que acredito. O gerente sorriu. Admiro sua coragem, mas coragem sem planejamento pode ser perigosa. Tenho alguns contatos no meio jornalístico e jurídico que podem te ajudar a se proteger enquanto desenvolve sua reportagem. Marina agradeceu a oferta e voltou para casa naquela madrugada com sentimentos contraditórios. Por um lado, sentia orgulho por ter defendido seus princípios. Por outro, tinha plena consciência de que havia desafiado um homem muito poderoso e as consequências poderiam ser graves. Na semana seguinte, a reportagem de Marina foi publicada no jornal Laboratório da Universidade e rapidamente repercutiu em outros veículos de comunicação. O material incluía não apenas as gravações da conversa no restaurante, mas também uma investigação detalhada sobre as práticas da empresa de Rodolfo na aquisição de terras rurais. 3 famílias de pequenos produtores rurais procuraram advogados para reverter as vendas de suas propriedades. O Ministério Público Federal abriu um inquérito para investigar possíveis irregularidades nas transações. O Instituto Raízes recebeu dezenas de denúncias anônimas sobre condições de trabalho em fazendas ligadas à empresa de Rodolfo. Rodolfo tentou processar Marina por difamação e invasão de privacidade, mas o caso ganhou tanta repercussão que ele acabou retirando as ações judiciais para evitar ainda mais exposição negativa. 6 meses depois, Marina recebeu uma proposta para trabalhar como jornalista investigativa em um dos principais jornais de Brasília. Ela aceitou, sabendo que sua carreira havia tomado um rumo completamente diferente daquele que havia planejado originalmente. Em uma tarde de sexta-feira, quase um ano após o incidente no restaurante, Marina estava revisando uma reportagem sobre transparência no agronegócio quando recebeu uma mensagem inesperada. Era de uma das filhas de Rodolfo Castanheira, uma jovem de 25 anos chamada Isabel. A mensagem dizia: Marina, gostaria de conversar com você. Tenho informações sobre meu pai que podem interessar ao seu trabalho jornalístico. Também quero pedir desculpas pelo comportamento dele naquela noite no restaurante. Marina ficou intrigada. Ela havia pesquisado extensivamente sobre a família Castanheira durante sua investigação, mas sabia pouco sobre os filhos de Rodolfo. Decidiu aceitar o encontro marcado para o final de semana em uma cafeteria discreta no plano piloto. Isabel chegou pontualmente ao encontro. Era uma mulher elegante, com traços delicados e uma expressão séria que contrastava com a juventude do rosto. Ela se sentou à frente de Marina e foi direta ao ponto. Meu pai sempre foi um homem difícil, mas nos últimos anos ele se tornou alguém que eu mal reconheço. Marina escutou atentamente enquanto Isabel contava sobre a transformação de seu pai após o sucesso excessivo nos negócios. Como ele havia se tornado cada vez mais arrogante, perdendo completamente a noção de humanidade e respeito pelos outros. O que mais me chocou naquela noite não foi apenas a forma como ele tratou você,
continuou Isabel, foi perceber que ele havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que eu sempre desprezei. Isabel revelou que vinha documentando secretamente algumas das práticas questionáveis da empresa de seu pai, na esperança de um dia poder corrigi-las por dentro. Ela havia se formado em Direito e trabalhava no departamento jurídico da empresa, o que lhe dava acesso a informações privilegiadas. Marina ficou surpresa com a sinceridade de Isabel, mas manteve o ceticismo profissional. Por que você está me contando isso? Por que agora? Isabel suspirou, porque naquela noite no restaurante, quando vi você se recusar a aceitar a humilhação e transformar aquela situação em algo completamente diferente, eu entendi que mudança é possível. Se uma garçonete de 23 anos pode enfrentar um dos empresários mais poderosos do país, eu também posso fazer a minha parte para corrigir os erros da minha família. As duas conversaram por mais 2 horas, e Isabel entregou a Marina uma série de documentos que comprovavam irregularidades graves nas operações da empresa castanheira. Contratos fraudulentos, sonegação de impostos, trabalho em condições análogas à escravidão, pressão política sobre órgãos de fiscalização. Marina analisou cuidadosamente o material nos dias seguintes. Era uma bomba jornalística que poderia destruir completamente o império empresarial de Rodolfo. Mas também sabia que usar essas informações significava colocar Isabel em risco grave. Ela ligou para Isabel 1 semana depois. Tenho que te perguntar, você tem certeza absoluta de que quer fazer isso? As consequências para você podem ser devastadoras. Isabel respondeu sem hesitar. Marina, meu pai me ensinou desde criança que poder traz responsabilidade. Ele esqueceu completamente essa lição, mas eu não vou esquecer. Se eu não usar meu privilégio para corrigir essas injustiças, me torno cúmplice delas. A segunda reportagem de Marina foi publicada 3 meses depois, baseada nos documentos fornecidos por Isabel. O impacto foi ainda maior que o primeiro. A empresa castanheira foi alvo de operações da Polícia Federal. Rodolfo foi indiciado por diversos crimes e várias de suas propriedades rurais foram bloqueadas pela Justiça. Isabel enfrentou as consequências que havia previsto. Foi deserdada pelo pai, perdeu o emprego na empresa da família e teve que lidar com ameaças e pressões de pessoas ligadas aos negócios de Rodolfo. Mas ela também recebeu ofertas de trabalho de escritórios de advocacia especializados em direitos humanos e se tornou uma das principais vozes na luta por práticas éticas no agronegócio. 2 anos após aquela noite no Le Bernardin, Marina estava cobrindo o julgamento de Rodolfo Castanheira quando o encontrou no corredor do tribunal. Ele havia envelhecido visivelmente, perdido peso, e sua expressão arrogante havia sido substituída por uma mistura de cansaço e amargura. Rodolfo a encarou por alguns segundos antes de falar. Você destruiu minha vida. Marina o olhou com uma serenidade que ela própria não esperava sentir. Senhor Castanheira, eu apenas revelei as escolhas que o Senhor já havia feito. A destruição foi obra sua, não minha. Ele balançou a cabeça e continuou caminhando, escoltado pelos advogados. Marina o observou desaparecer no final do corredor, refletindo sobre como aquele homem havia perdido tudo por não conseguir enxergar os outros como seres humanos dignos de respeito. Naquela tarde, Marina finalizou a série de reportagens que a havia consagrado como uma das jornalistas investigativas mais respeitadas do país. Seu trabalho havia resultado na prisão de vários empresários corruptos, na recuperação de terras para dezenas de famílias rurais e na criação de leis mais rígidas de proteção ao trabalhador rural. Mas o que ela mais valorizava não eram os prêmios jornalísticos que havia recebido ou o reconhecimento profissional. Era saber que havia honrado a memória de sua avó, uma mulher negra que havia trabalhado como doméstica a vida inteira e sempre lhe dizia: menina, nunca deixe ninguém fazer você esquecer do seu valor.
Marina sabia que aquela noite no restaurante havia sido um divisor de águas não apenas em sua carreira, mas em sua compreensão sobre o poder da dignidade humana. Ela havia aprendido que a verdadeira força não vem da posição social ou da conta bancária, mas da coragem de defender aquilo em que se acredita, mesmo quando o preço parece alto demais. Anos depois, quando jovens jornalistas a procuravam pedindo conselhos sobre como enfrentar situações de intimidação e abuso de poder, Marina sempre contava a história daquela noite no Le Bernardin. E sempre terminava com a mesma reflexão. Às vezes, a mudança mais importante que podemos fazer no mundo é simplesmente nos recusarmos a aceitar que a humilhação seja normal. A história de Marina se tornou um caso estudado em cursos de jornalismo e ética empresarial por todo o país. Não pelo confronto espetacular com Rodolfo Castanheira, mas pela forma inteligente e digna com que ela transformou um momento de humilhação em uma oportunidade de justiça social. O Le Bernardin continuou sendo um dos restaurantes mais exclusivos de Brasília, mas a direção implementou um programa rigoroso de treinamento sobre respeito e dignidade, tanto para funcionários quanto para clientes. Uma placa discreta próxima à entrada trazia a frase: "Todos os seres humanos merecem ser tratados com dignidade, independentemente de sua posição social ou profissão." Marina nunca voltou a trabalhar como garçonete, mas sempre que passava em frente ao restaurante, sorria, lembrando daquela noite que mudou sua vida. Ela havia descoberto que, às vezes, a coisa mais revolucionária que uma pessoa pode fazer é simplesmente se recusar a abaixar a cabeça diante da injustiça. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.